Portugal volta a debater o seu futuro. Desta vez, frente a frente, dois caminhos opostos. Catarina Martins, a voz da velha esquerda, e Gouveia Melo, o militar que promete unir o país. Fala-se de trabalho, de justiça, de soberania. Mas no fundo, o que está em causa é mais do que política, é a alma de uma nação cansada de promessas. 2026 aproxima-se, e os portugueses terão de escolher: continuar presos ao passado, ou acreditar novamente em Portugal. A semana fechou na sexta-feira com uma greve na função pública contra o pacote laboral do Governo, a dar um sinal já para a greve geral de 11 de dezembro. Já disse Henrique Gouveia Melo que é cedo para dizer o que fará enquanto Presidente, porque o documento ainda está em negociação, mas defende flexibilizar, garantindo um núcleo de direitos e por isso peço que seja concreto. Qual é o primeiro direito que, na sua opinião, nunca pode ser mexido? Boa noite aos portugueses. Boa noite, Sra. Deputada Catarina Martins. Boa noite, Clara de Sousa. Antes de responder à sua pergunta, queria dizer uma coisa muito importante neste debate. Eu e a Sra. Deputada temos um oceano de diferenças entre nós. A Sra. Deputada parece-me que vem a estas eleições de uma lógica partidária, tem um pé aqui e outro em Bruxelas, eventualmente o seu pé de recuo, olha para a Constituição da República Portuguesa de forma assimétrica, porque disse que se o Chega ganhasse as eleições, tentaria evitar a todo custo que fizesse governo, e é uma declinação sofisticada, na minha modesta opinião, do marxismo-leninismo. Eu, pelo contrário, a minha candidatura é superpartidária e independente, quero unir os portugueses, tenho os dois pés aqui sem recuo nenhum, hipótese nenhuma. Há 45 anos que defendo a Constituição e vou continuar a defendê-la, e sou pelo mercado, pela livre iniciativa e pela propriedade privada. Henrique Gouveia Melo, esse tema vai estar em cima da mesa, mas não agora. Vamos começar por onde eu pedi que começasse. Sim. Qual é o primeiro direito que nunca pode ser mexido? E também o senhor diz que é preciso flexibilizar o mercado de trabalho. Flexibilizar significa exatamente o quê? Olha, o primeiro direito é um conjunto de direitos que tem a ver com a contratação e que protegem a parte que é a parte empregada, que são os trabalhadores. E esses direitos devem ser preservados na maior extensão possível, porque nós queremos uma economia que se desenvolva e, portanto, essa economia precisa de flexibilidade nas leis de trabalho, mas uma economia com coesão social, e não uma economia sem coesão social. Relativamente ao que se deve flexibilizar, há um conjunto de medidas que a nova economia, por exemplo, a economia digital, exigem algumas alterações. Mas este Código de Trabalho foi mudado há cerca de 2 anos atrás. Portanto, parece-me a mim, e eu não quero também manifestar uma opinião, porque não quero interferir nas negociações. Mas não consegue encontrar um primeiro direito que acho que não pode, de facto, ser mexido? Não consegue nomear um? Não, o primeiro direito que não deve nunca ser mexido é o direito dos tempos que estão previstos neste momento em termos dos diversos tipos de contrato. Contrato a termo, a termo incerto, etc. Porquê? Porque isso vai precarizar... O alargamento. E mais do que precarizar. Além de precarizar, não vai contribuir para a competitividade da economia. Está assinalado. Deixa-me equilibrar com Catarina Martins. Teremos a oportunidade de falar sobre as questões da independência, de superpartido. Claro, eu estive aqui disciplinadamente, mas eu vou responder. Mais à frente, porque teremos a oportunidade para isso. O que lhe pergunto é, a Catarina rejeita em absoluto este pacote laboral. As leis atuais respondem às necessidades de uma economia cada vez mais digital, cada vez mais desmaterializada. Ou Portugal vai perder competitividade por recusar qualquer alteração a este código? Bem, boa noite antes de mais, boa noite aos dois, boa noite a quem nos está a acompanhar. Eu vou ser muito concreta sobre o Código de Trabalho, não deixarei de responder em todo caso. Vejamos, o que é que propõe o Governo? O Governo propõe pagar menos pelas horas extraordinárias. Uma pessoa, por exemplo, trabalha 40 horas por semana, com a proposta do Governo, se trabalhar 50 horas, agora essas 10 horas são pagas como horas extraordinárias, o Governo quer acabar com isso. O que quer dizer que as pessoas que precisam das horas extraordinárias para chegar até ao fim do mês, porque o salário é curto e as contas são tão altas, não vão ter um corte de salário. O Governo propõe também que as pessoas mais jovens, que nunca tiveram um contrato de trabalho como deve ser, ou seja, um contrato de trabalho com vínculo permanente, possam estar permanentemente em contratos a prazo de empresa a empresa, como se nunca ter tido um contrato, como se ser jovem significasse que então se pode estar sempre a prazo. O que quer dizer que os jovens deste país nunca não só vão ter estabilidade no trabalho, como nem nunca têm um contrato para irem, por exemplo, ao banco, tentar comprar uma casa, que os salários são baixos e a vida ainda fica mais instável. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Governo fez, que mostra o caminho das negociações, que é gravíssimo. Na contraproposta que o Governo apresenta ao GT, agora mais recentemente, inclui a possibilidade de quem já tem um contrato estabilizado,
quem até foi progredindo na sua carreira, poder baixar de posição e, portanto, baixar de salário porque o patrão quer. Ou seja, mesmo as pessoas que pensam que isto não é nada com elas, porque não precisam das horas extraordinárias para chegar ao fim do mês, ou porque, como já têm um contrato permanente, acham que estes contratos a prazo não as afetam, cuidado! O que o Governo agora pôs em cima da mesa nas negociações com o UGT foi as empresas poderem baixar um trabalhador de posição e de salário. Isto é gravíssimo. E é por isso que eu acho que quando Não é preciso mexer em nada nesta fase. É preciso mexer em muita coisa, mas não é na direção do Governo. E, quando olhamos para o futuro e para uma economia mais digital, Catarina Martins, não é preciso mexer em nada? Ou seja, temos um código virado para o futuro ou virado para o passado? Repare, sempre que nós temos um código do trabalho e um modelo de economia que, enfim, permeia os baixos salários, nós estamos a dizer que vamos ter uma economia menos qualificada. Porque quer dizer que as pessoas com mais qualificação não veem aqui grande futuro. E, portanto, onde é preciso mexer, sobretudo, é precisamente no oposto do que o Governo pretende. É que os jovens deste país, os nossos filhos, enfim, toda a gente, possa querer aqui ficar e querer aqui fazer mais e sentir que aqui pode ter uma vida que tem sentido, que aquilo que andou a estudar, o que andou a fazer, o que se esforçou, serve para ter um emprego bom. E nesse aspecto acha que o seu adversário não dá resposta àquilo que é necessário para o país? Eu acho que diz tudo o contrário. E eu queria responder uma coisa. Repare, a mim ninguém me diminui por eu ser eleita. Repare, eu sou eleita, fui eleita, tive confiança do popular, tenho escrutínio popular. E também ninguém diminui sobre as escolhas que eu faço. Eu queria deixar duas respostas muito claras sobre o que disse. Em primeiro lugar, é verdade que eu não vou passar esta campanha a falar de dar posse a um governo da extrema-direita. Era o que mais faltava. Até porque eu sei que se eu for eleita presidente, quer dizer que há uma maioria que é contra a extrema-direita nunca vai ser governo. Mas também lhe digo mais, porque eu estou aqui para defender a liberdade e não para andar a falar dos sonhos salazarentos de André Ventura ou das suas tropelias. E vou fazer a campanha assim. Claro que cumprirei sempre, escrupulosamente, a Constituição. E só mais uma coisa. Vamos desenvolver isso mais à frente, Catarina Martins. Eu peço desculpa, deixou o Gouveia Melo dizer. É que já estamos muito desequilibrados. Demora Nós teremos 30 segundos, disso. Clara, 30 segundos. Gouveia Melo decidiu ir almoçar com André Ventura a convite do magnata. Eu acho que isto sim é falta de independência. Acho que fez mal em ir almoçar com a extrema-direita. E acho que fez mal em aceitar um convite com o magnata. Porque nós temos que decidir quem é que defendemos. São os magnatas ou se quem constrói o país com o seu trabalho. Henrique Gouveia Melo, pode dar a resposta, porque claramente este tema apropriou-se da mesa e o Código de Trabalho fica para um segundo plano. Faça favor de responder, por favor. Não, a questão do almoço, eu não vejo isto almoçar com magnata ou com indivíduo da extrema-direita. Todos nós temos que conhecer, quem quer estar na função presidencial tem que conhecer os atores políticos todos. E foi nesse sentido que aceitei o almoço. Bem, avancemos então, porque toda a gente almoço com quem gosta. Nesta matéria já ficámos conversados, apesar de querer colocar outras questões nesta área um pouco mais à frente, mas os setores da saúde e da educação foram aqueles que foram mais afetados pela greve de sexta-feira. Catarina Martins, se o Estado está a falhar na saúde, se está a falhar também, por exemplo, na educação, o que é que um Presidente pode fazer, além de falar, para que tenha um impacto positivo na vida das pessoas? É preciso começar a falar de coisas concretas, ou seja, eu ouço falar do Pacto da Saúde. São palavras vazias, não é? Quando eu entrei na escola já se falava de reformas estruturais. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada. E, portanto, eu acho que um papel de um Presidente pode ser colocar os problemas de uma outra forma. Lembro, por exemplo, o que Mário Soares fez com a habitação, quando havia bairros de barracas e fez presidências abertas a falar da necessidade de habitação. Nós precisamos hoje de um Presidente que, em vez de estar a defender uma ministra que é do seu partido, tenha capacidade de falar do acesso à saúde, de como toda a gente em todo o país tem de ter acesso à saúde. Como precisamos, acho eu, de um Presidente que saiba dizer que as escolas em Portugal estão a fazer um trabalho extraordinário, com poucos meios, e que precisam ter mais meios e que mostre essa realidade. Puxar pelo melhor que temos. Nós temos um país em que há gente que faz milagres todos os dias para que as coisas funcionem. E uma Presidente da República tem de ser a voz deste esforço solidário de quem constrói a comunidade. Henrique Gouveia Melo, o senhor diz que o papel de um Presidente é proteger, acompanhar, inspirar. Isso muda o quê? Num hospital sem médicos, numa escola sem professores, junto de quem quer, enfim, encontrar uma casa e não consegue? Clara de Sousa, o Presidente não governa, e essa é uma coisa que é importante definir. Mas o Presidente pode inspirar, pode acompanhar e pode ajudar a mobilizar para soluções. O que acontece na saúde, ou o que está acontecendo na saúde, é um problema não de falta de recursos, para já, porque os recursos têm aumentado muito, mas da organização interna e de responsabilização em função dessa organização interna. Portanto, nós podemos enfiar os recursos todos neste modelo que não vamos ter os resultados que desejamos. E mais do que isso, eu como marinheiro, quando quero definir um rumo, quero saber onde é que é o destino. Para poder definir esse rumo. Qual é o destino que nós queremos para o Serviço Nacional de Saúde?
Isso não está claro nesta governação. E o Presidente pode ajudar a esclarecer isso, porque isso é muito importante para se perceber se quer um modelo em que o Estado, e eu defendo esse modelo, em que o Estado tem um papel essencial, até porque é um elevador social importante na sociedade, ou se quer um modelo mais híbrido, com mais espaço para a medicina privada. E o senhor o que é que defende? Eu acabei de dizer que... Mais híbrido? Eu acho que o modelo é híbrido, mas o Estado tem que garantir um SNS público de qualidade. Faz parte do nosso modelo social, um modelo social que desenvolveu a Europa, e eu defendo isso. Catarina Martins, um modelo mais híbrido na forma como colocou aqui Gouveia Melo funcionaria ou não, na sua opinião? Repare, eu tenho dito que nós temos de pensar como mudou o país. Ou seja, quando o SNS foi construído, só os médicos é que eram a profissão mais especializada e tínhamos a população jovem. E foi preciso construir hospitais e responder a isso. Hoje temos uma população envelhecida, temos muito mais doença crónica e, felizmente, temos também, acho eu, uma enorme força, que é outras profissões da saúde altamente especializadas. E é por isso que eu acho que uma visão diferente, que acompanhasse as pessoas na comunidade, que fizesse com que os doentes crónicos estivessem sempre acompanhados, que toda a gente soubesse qual é a porta de entrada para o SNS, era muito importante. Eu acho, por exemplo, que convocar as enfermeiras, os enfermeiros para programas de saúde na comunidade mais vastos, que se adaptassem às comunidades que são diferentes, era fundamental. O que eu proponho, sobretudo, é que possamos olhar para as questões que temos hoje de outra forma, reinventar. Não vale a pena defender o que tivemos, também não vale a pena defender que é dar dinheiro aos privados, porque eles têm ficado com muito dinheiro e não têm feito nada de jeito. Portanto, precisamos, seguramente, é de olhar para o problema de outra forma e é isso que eu me proponho fazer. Henrique Gouveia Melo, encontra pontos positivos ou mais negativos na visão de Catarina Martins para o Estado Social? Não, o problema, muitas vezes, não é o que nós desejamos no fim. É muitas vezes o caminho que fazemos para alcançar esse fim. O seu caminho é muito diferente da sua adversária esta noite? E esses detalhes é que importam. Claro que todos concordamos que quem participa no Serviço Nacional de Saúde, todos os atores, são importantes e devem ser ouvidos e devem participar no modelo. No entanto, há em Portugal uma cultura de algum improviso e de falta de rigor. E nós temos que mudar isso. Se não mudarmos isso, e não é só no SNS, é no Estado todo. Se não mudarmos isso, por mais conversas que tenhamos, as coisas não vão mudar. Nós temos que mudar este país. E temos que mudar este país mudando também a cultura de como os funcionários públicos, como nós atuamos enquanto Estado. Eu acho que às vezes é bom concretizar. Por exemplo, porque é que se improvisa muito na saúde? Porque como as pessoas não têm acompanhamento, vai tudo parar às urgências. E como não há uma despesa estrutural do Estado nos próprios profissionais do SNS, depois precisa de tarefeiros para as urgências. E é por isso que quando eu proponho que se olhe os problemas de outra forma, eu digo, vamos prevenir que vá tanta gente para as urgências, por um lado, e por outro lado, garantir que os profissionais querem trabalhar no SNS e não estão só lá umas horas como tarefeiros. Para isso é preciso mexer nas carreiras, para isso é preciso ouvir as pessoas. Não se muda a cultura simplesmente dizendo que está mal. É também olhando para os melhores exemplos, para o que as pessoas sabem fazer e puxar por elas. E eu sei que os profissionais de saúde sabem muito e precisava que se lhes fosse dado mais autonomia, mais capacidade para decidirem e se calhar menos nomeações políticas e menos uma visão muito centrada no hospital e que vai pouco ter com as pessoas. Vamos equilibrar os tempos para Henrique Gouveia Melo. Olha, para fazer isso tem que se mudar a própria estrutura como nós operamos no SNS. Não podemos ter os hospitais a servir não de urgências, mas a servir de consultas. E, portanto, temos que criar outras unidades que estejam mais perto da população e distribuídas pelo território para evitar o acesso aos hospitais. Porquê é que as pessoas vão aos hospitais? Porquê é que há este excesso de recurso ao hospital? Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar a sua saúde e recorrem aos hospitais. Portanto, nós temos é que criar um sistema mais disperso pelo território que evite isso. Portanto, que dê as consultas com sistemas de diagnóstico e não concentrar tudo nos hospitais. Isso é organização. E a organização requer uma nova aproximação do Estado. E o Estado não pode só meter recursos e esperar que as coisas aconteçam. E, portanto, eu espero que o atual Governo olhe para isso de uma nova forma. Aproveitando que se fala de saúde, falemos então da saúde da democracia, perante a crescente agressividade do debate político dentro e fora do Parlamento, com o aumento da intolerância, com a crescente polarização social. Henrique Gouveia Melo, vê hoje riscos reais para a qualidade da democracia portuguesa e, se sim, de que forma é que o Presidente a pode proteger? Os riscos reais existem. Há um conjunto de propostas que não são benéficas para a democracia. Vamos concretizar. As propostas, por exemplo, de um dos candidatos que quer concorrer à presidência e quer mudar a presidência, mudando o nosso sistema para poder executar um outro tipo de regime, que não sei qual é que será,
é um perigo para a democracia e deve ser, e tem que ser escrutinado. Mas há outros perigos para a democracia. Nós, por exemplo, neste momento, parece-me a mim, isto foi evidente há dias, parece que deixámos construir sem querer um sistema de vigilância da classe política. Através de escutas que não estão perfeitamente controladas e não são aquelas que são as mínimas necessárias para atingir o objetivo. Os esclarecimentos surgiram, entretanto, não o deixaram sossegado? Não me deixaram sossegado. Aliás, o nosso Presidente da República veio reforçar até, basicamente, o que eu tinha dito, que é, não só as escutas foram feitas e agora querem-se legalizar essas escutas após terem sido feitas, e devia ter sido o contrário, como escutar políticos durante anos seguidos ou se encontra um crime e tem que atuar-se imediatamente, ou então isso é um processo de vigilância. Um processo de vigilância que condiciona o sistema político. E nós, a separação de poderes, não podemos permitir, porque isso também é mau para a democracia, não podemos permitir que o poder judicial condicione o poder político. Isso, para mim, é uma linha vermelha que vou tentar combater se for eleito Presidente da República. Catarina Martins, onde vê os riscos são reais para a qualidade da democracia e como é que um Presidente a pode proteger? Há riscos reais. Eu também acho que os casos da Justiça mostram isso, ou seja, nós precisamos muito da autonomia da Justiça, para isso a Justiça tem ela própria que estar à altura dessa autonomia, porque só assim é que o Estado de Direito funciona, o Estado de Direito democrático funciona. Mas eu acho que há um outro problema, tem a ver com a degradação do debate político, mas também a degradação da vida das pessoas, das condições de vida das pessoas. A degradação do debate político nós sabemos o que é o ódio, é o insulto, é o extremismo, a indecência presente para se esconder depois dos debates, que é preciso fazer, mas é também o modelo da economia. E é por isso que eu acho que é preciso que quem se candidata à Presidência da República tenha uma posição clara sobre o Código Laboral, porque senão não sabemos, afinal, do que é que se está a defender. Mas também acho isso, por exemplo, sobre a habitação. Porque nós vivemos no país que, enfim, a União Europeia diz é o país que tem as casas mais inflacionadas. Nós vivemos num país com esta julgo eu, miséria sobre todas as gerações, de termos adultos que têm de partilhar casa como se fossem estudantes eternos. Ou pais que têm que morar na casa dos filhos com a sua família. Ora, eu acho que qualquer família tem de ter direito à sua casa e não são as gerações todas acumuladas com a sua autonomia, começar a sua vida. E o descrédito da democracia é quando a democracia não traz resposta à vida das pessoas. Eu acho que uma Presidente da República deve ter causas. Deve ter causas. E é assim, eu acho, Jorge Sampaio para mim é um grande exemplo, e é com as suas causas sobre a coesão, sobre um país mais igual. E eu acho que é muito importante abraçá-las. É muito importante nós defender. Para mim, é uma causa. Não podemos continuar a achar que temos uma economia que depende do turismo. Aliás, em Portugal já toda a gente percebeu que o turismo pode ser, mas nesta quantidade é absurdo. E da especulação imobiliária, e depois as pessoas não têm casa. Como não podemos ter, julgo eu também, para terminar, uma outra realidade que é sobre quem é que paga o Estado Social. E nós temos um sistema fiscal muito injusto. Muito injusto. Nós temos, hoje saiu um estudo que diz que as grandes empresas multinacionais fogem nos seus planeamentos fiscais para fora com 2,9 milhões de euros por dia e temos um regime de residentes não habituais que o que não paga em impostos servia para contratar 60 mil enfermeiros. Só para as pessoas terem noção. O que quer dizer que quem vive do seu salário, quem às vezes até salários médios, um bocadinho mais do que médios, paga uma brutalidade de impostos para sustentar um Estado Social, porque temos um regime de injustiça que asfixia toda a gente ao permitir que estes não paguem impostos nenhum. Quando disse que é preciso saber o que é que se está a defender... saber de que lado é que se está. Eu não estou do lado dos magnatas nem do lado da extrema-direita. Quando diz que é preciso saber o que é que se está a defender, está a fazer uma crítica direta a Gouveia Melo? Eu registro que Gouveia Melo já teve várias opiniões sobre vários assuntos. Sobre o Estado Social já teve a opinião que o Estado precisava ser mais pequeno. Aqui hoje defendeu um pouco diferente, até, enfim, com esta ideia de um Estado mais forte. Sobre o trabalho já defendeu flexibilidade, sem que eu nunca tivesse percebido, afinal, o que é que significa essa flexibilidade. Então, fala, dois exemplos já. Enfim, tenho aqui alguma dificuldade às vezes. Sim, mas Tem sido titubeante nas suas posições? Não tenho sido. Com avanços e recuos? Não tenho sido titubeante. O defender que o Estado deve ser mais eficiente e mais eficaz não significa acabar com o Estado ou reduzir o Estado como quer a iniciativa liberal, por exemplo. Sobre a habitação, eu partilho da preocupação da habitação dos nossos jovens. O que não partilho é da solução. Da solução que normalmente o Bloco de Esquerda adota. Catarina Martins, candidata presidencial, muito prazer. Muito bem. A Catarina Martins também, porque foi líder do Bloco de Esquerda. A solução, muitas vezes,
passa por comprometer o pleno usufruto da propriedade privada. Isso é que eu não concordo. Porquê? Porque é o Estado que tem que resolver o problema. Não são os particulares que têm que resolver o problema. Claro que os particulares, criadas as condições pelo Estado para contribuírem, onde contribuir para a solução do problema. Portanto, isto é uma das coisas. Relativamente ao planeamento fiscal, eu sou contra qualquer fuga aos impostos e de planeamento fiscal. Mas também acho que o nosso Estado asfixia demasiado as empresas e as pessoas. O nosso Estado não se pode tornar... O nosso Estado, neste momento, está a tirar da economia cerca de 41% a 42% do PIB nacional. De facto, o que nós estamos a fazer é transferir riqueza que pode ser reprodutiva para uma riqueza que depois vai alimentar um Estado e, se o Estado não for eficiente, está a alimentar um Estado mau. Portanto, o Estado tem que ser eficiente e tem que ser eficaz. E eu, quando vejo muitas vezes estas soluções, quando se fala de Estado, essa é uma abstração. Não, o Estado, nós temos de ser tão exigentes com os privados como somos com o Estado também, e vice-versa. Deixa-me recuperar a questão dos riscos, porque há um poder presencial que nunca foi utilizado desde 1976, que é o poder de demitir o governo por iniciativa própria. Em que circunstâncias é que Henrique Gouveia Melo poderia utilizar este poder? As que estão na Constituição da República Portuguesa são essas. Eu sou totalmente a favor da estabilidade governativa. E, portanto, nunca usaria um mecanismo desses, a não ser que tivesse qualquer coisa muito grave em termos do que são o regular funcionamento. Muito grave é o quê? Muito grave. Eu até tenho dificuldade em ver como é que um governo em funções poderia fazer isso. Mas imagino que há um governo extremista que, a certa altura, usa os seus poderes para reverter a própria Constituição, não em termos formais, porque isso tinha que ser na Assembleia da República, mas na prática da Constituição e na prática dos direitos cívicos e dos direitos mais fundamentais da nossa população. Aí sim, o que estaria em causa era o não regular funcionamento das instituições democráticas. Isso faz parte da lei e da Constituição. Há pouco a Catarina Martins falava precisamente desses sinais. Em que circunstância é que admitiria recorrer a este poder? Eu acho que a dissolução da Assembleia da República deve ser feita em uma situação limite em que o Parlamento não é capaz de soluções políticas. Eu sou, aliás, crítica da forma como Marcelo Rebelo de Sousa leu esses poderes presidenciais, já o disse antes. Acho que esta sucessão de soluções da Assembleia da República transformaram muito a Assembleia da República e o debate político num jogo taticista eleitoral, quando é que dá jeito de ir a eleições ou não ao governo que está e a chantagem que faz sobre a Assembleia da República, em vez de obrigar o Parlamento a discutir soluções. E, portanto, eu acho que um uso mais contido deste poder, ou seja, só para em última instância, quando não, as instituições o que seria não estão para si a em funcionar. última instância? Repare, teríamos de ver, ou seja, eu percebo que Jorge Sampaio convocou eleições quando o António Guterres disse que não era capaz de continuar a ser governo e claramente não havia uma maioria na Assembleia da República na altura. Teve que convocar as eleições. Convocou, está certo. Ou seja, há momentos em que não há mesmo nenhuma solução, é preciso convocar eleições. Mas só as admite pessoas podem escolher. utilizar um poder que nunca foi utilizado nos nossos mais de 50 anos de democracia? Espero que não. Mas isso se saberá. Eu queria só dizer o seguinte, porque há pouco o Gouveia Melo estava a explicar um bocadinho o que é que pensa da economia, do que se faz. Repare, eu acho que para nós aliviarmos, por exemplo, a carga fiscal que tem quem vive do seu trabalho, e, por exemplo, coisas que eu acho que são terríveis como ao país, como o IVA, que é alto, mesmo porque quem tem muito baixo salário, quando vai ao supermercado, paga o IVA como toda a gente, não é? Portanto, há aqui um peso, até nos bens essenciais, que é excessivo. Eu acho que é preciso ir buscar a quem não paga e, portanto, combater as empresas que põem o dinheiro lá fora, combater as fortunas que não pagam impostos, combater estes regimes especiais. Gouveia Melo percebe que precisa de dinheiro para o Estado Social, mas não disse o que é que vai fazer. Eu bem sei que isto não são legislativas, eu não lhe estou a perguntar o que é que vai fazer, mas é de que lado é que está. Porque sabermos de que lado é que está é importante. Eu também acho... do reto, Catarina Martins. Não, eu queria só explicar isto mais um ponto. Por exemplo, não é verdade que o Estado, se intervir para fazer baixar os preços da habitação, esteja a intervir sobre uma esfera privada. Porque o Estado já está a intervir sobre o direito à habitação, mas no sentido de tirar o direito, quando dá um regime fiscal que é benéfico a residentes não habituais, porque ajuda quem vem cá comprar casas de luxo que depois ficam vazias. Percebe onde eu quero chegar? Ou seja, não é o Estado está sempre de algum lado. De que lado é que está? Eu estou do lado de uma economia livre e não estatizada. Porque uma economia estatizada e de planeamento central, que é muitas vezes defendida pela esquerda, mais à esquerda, é uma economia que já deu os resultados que deu. Criou miséria e depois, para que essa miséria, o sistema político pudesse perdurar, criou verdadeiramente autocracia e até violência política que nós não desejamos em Portugal. Portanto, de que lado é que eu estou? Estou do lado
em que o Estado cria os ingredientes para uma economia saudável. E esses ingredientes é que não estão a ser criados. Porquê? Porque nós ainda estamos, muitas vezes, a tal coisa, não definimos para onde queremos ir. E depois andamos num rumo incerto. E eu acho que a economia, tirando alguns bens públicos e áreas sociais importantes dos elevadores sociais, a educação, a habitação, a saúde, a economia deve responder, porque nós precisamos libertar o motor económico. Se não libertarmos o motor económico, nós vamos distribuir pobreza. E eu não sou adepto de distribuir pobreza. Eu não sou adepto da igualdade na pobreza. Eu sou adepto da maior igualdade possível na riqueza. E, claro, temos problemas graves neste país. 20% da nossa população está no limiar da pobreza. E temos que fazer qualquer coisa para tirar essa população, porque é uma pobreza, ainda por cima, estrutural, que muitas vezes passa... E estas respostas não vêm, na sua opinião, de uma candidata de esquerda, como Catarina Martins, assumidamente de esquerda, e virão mais de alguém que se diz suprapartidário? Estas respostas não vêm de ideologias e de sistemas que já foram testados com maus resultados. Eu julgo que não está a falar de Portugal, pois não? Ou seja, só para eu perceber, porque eu não defendo nenhum sistema autoritário, nem nunca defendi na vida, só para estarmos claros sobre isso. O que eu estou a falar é de certas declinações do marxismo-leninismo antigo. Eu estou a falar de Portugal. Vamos falar de Portugal para as pessoas nos perceberem. Sim, mas eu estou a falar de Portugal porque as ideias importam. A mim andavam-me a procurar pôr do lado esquerdo ou do lado direito da barreira. Mas quando falamos dessas ideias que depois influenciam as decisões, pelos vistos, só se aplicam a mim, não se aplicam aos outros. Essas ideias, as ideias de um Estado demasiado estatizado e com soluções estatizadas, não funcionaram no passado e não vão funcionar no futuro. Eu não acredito nisso. A REN, em Portugal, que é a energia, é privada. Os correios são privados. Os aeroportos foram privatizados. As telecomunicações são privadas. Libertar do Estado a economia, nós já libertámos. Nós até vendemos a TAP a um privado com o dinheiro da própria TAP. E o que ficámos foi mais frágeis. Repare, eu não quero dizer a Gouveia Melo onde é que ele se enquadra. Eu só quero perceber onde é que se enquadra. Eu acredito... Não percebeu? Não, porque, repare, diz-me que quer libertar o motor da economia. Isso é o quê? É libertar, por exemplo, do controle do Estado chinês, libertar a energia do controle do Estado chinês para que Portugal tenha poder para tomar decisões sobre o seu país, sobre a sua soberania, a sua energia? Não, libertar a economia é não asfixiar a economia com impostos, com taxas, com burocracias, com uma justiça lenta. E nós não estamos realmente a trabalhar nestas coisas estruturais que mudam verdadeiramente a economia. Mas como? Como? Nós temos que fazer uma reforma da justiça. Nós não podemos ter, por exemplo, a autoridade tributária a decidir durante 10 anos com recursos económicos congelados de uma determinada empresa. Nós não podemos ter um Estado de tal forma burocrática e com tantos centros de decisão que para fazer o negócio em Portugal é preciso quase que ter uma paciência infinita, porque isso contraria a competitividade. E nós precisamos de uma economia competitiva se queremos um país diferente. Ficou claro as duas posições. Nós estamos praticamente no final, mas há ainda um último tema que eu quero lançar, porque é a altura de falar de NATO, da guerra na Europa, do papel de Portugal numa situação extrema. No ano passado, ainda não era candidato, o Henrique Gouveia Melo disse que iríamos morrer onde fosse preciso para defender a Europa. Agora diz que Portugal não tem de ir para leste, que o nosso papel é no Atlântico. O que lhe pergunto é se mudou o ponteiro da sua bússola ou se estava errado quando disse que tínhamos de ir morrer onde fosse preciso. Não, claro. Não mudei nenhum ponteiro e continuo a afirmar as mesmas coisas. Nós pertencemos à NATO. A NATO é uma aliança defensiva que tem regras e nós vamos ter que respeitar essas regras se for necessário. Mas que eu saiba, não há nenhuma guerra. O nosso empenhamento, neste momento, dentro da Europa, pode ser um empenhamento mais a leste ou um empenhamento no Oceano Atlântico, que também faz parte da Europa e faz parte da NATO. E é nesse sentido que eu faço. Portanto, não tentem confundir as ideias. Não há aqui uma contradição? Não há uma contradição. O que há uma contradição é com a... Ou o recuo, pelo menos, da sua posição não em há relação uma contradição. a essa coragem de ir para a frente. Não há contradição. O que há uma contradição é a deputada Catarina Martins, por exemplo, dizer que nós devemos desarmar unilateralmente, porque isso vai resolver o problema. Isso é de uma ingenuidade. Isso é de uma ingenuidade. Catarina Martins, devemos preparar o país ou não para cenários militares ou garantir que Portugal nunca entra neles? E em que posição é que fica a nossa participação na NATO? Porque é claramente contra a NATO. Repare, Gouveia Melo disse na apresentação da sua candidatura que a aliança com os Estados Unidos não garantiam a segurança da Europa. E eu estou de acordo, não garantem a segurança da Europa. Aliás, vê-se agora, com o acordo que Trump quer impor à Ucrânia, que é, aliás, um aliado de Putin, como não
não garante a segurança da Europa. Nós temos Trump a dizer que Putin pode ficar com os territórios da Ucrânia que conquistou. Aliás, Putin dizia antes da invasão que queria conquistar os territórios numa ideia de czarista, de império czarista da Rússia. E Trump diz, Putin fica com o que quer e eu fico com as matérias raras, com os solos, eu vou fazer lá negócio. E, portanto, nós sabemos que os Estados Unidos não são segurança para a Europa. E a questão que eu lhe gostava de pôr é, continuo a acreditar que a aliança com os Estados Unidos não garante a nossa segurança, ou mudou de ideias? Não mudei de ideias nenhumas. Sem os Estados Unidos, a nossa segurança é muito precária. E, no entanto, quero lhe dizer o seguinte. A senhora diz isso hoje. Mas antes dizia que não devíamos investir na defesa. Era a Europa que não investia na defesa. E porque a Europa não investiu na defesa, é que estamos precisamente na situação atual. E a senhora tem culpa nisso também. Eu reparo que tem posições diferentes, porque eu até jogava que concordávamos mais. Porque eu ouvi-o dizer que a aliança com os Estados Unidos não garantiam a segurança. Eu estou de acordo, mas agora parece não garantir a segurança, mas vamos então viver na boca do globo. É um pouco estranho. E eu também o ouvi dizer que estava contra os 5% de despesa em defesa da NATO, porque disse, e bem, eu concordo, que isso significa sobretudo favorecer as indústrias da defesa alemã e francesa, e isso não tem nada a ver com os nossos interesses. E eu estou de acordo com isso. Eu nunca disse que devia haver um desarmamento unilateral. Aliás, eu sempre defendi o multilateralismo em tudo, até no desarmamento. Sempre defendi, aliás, que a Europa devia ter capacidade de articulação. Eu acho que há, do ponto de vista europeu, tem de haver uma capacidade de articulação. O que eu não acredito é em mandar os nossos jovens, ou seja que for que jovens, para uma guerra, defender interesses dos Estados Unidos, ou seja o que for. E isto tem a ver com presidenciais e eu acabo já. Eu lembro-me como Durão Barroso, o mesmo que agora que diz, se for preciso, vamos mandar soldados para a Ucrânia, quis mandar soldados portugueses para o Iraque com base numa mentira na altura. Jorge Sampaio travou isso. Eu, como Presidente da República, também o travaria. Vai ser sua, mas dou a oportunidade de resposta a Henrique Gouveia Melo. Olha, eu acho que, de alguma forma, a sua resposta é cínica. Porquê é que é cínica? Porque antes defendia que nós não nos devíamos armar e que não devíamos investir na defesa. E é por isso hoje que estamos perante o problema dos 5%. E, sem os Estados Unidos, teremos um problema de defesa muito grande. E queria lhe dizer que quem é aqui incoerente, se não permite-me dizer-lhe isto, desculpa, assim diretamente, é a senhora deputada, que é uma incoerência da posição anterior com a posição atual. Para refechar, Catarina Martins. Dizer só que é verdade que eu falei muitas vezes contra despesas na defesa, por várias razões. Uma delas é que, por exemplo, em Portugal foi feita uma compra de submarinos, que teve, aliás, um escândalo de corrupção associado. Sei que não estou a dizer que tem alguma coisa a ver consigo, sei que não tem, mas que na Alemanha teve condenados por corrupção e em Portugal nunca se chegou até ao fundo. E, portanto, é preciso perceber que nestas despesas da defesa houve sempre muito mais interesses da indústria de armamento e muito mais corrupção do que a defesa dos interesses de Portugal e, sobretudo, do que a defesa da paz, que é o que nos deve mover. Peço desculpa, há aqui um desequilíbrio de 30 segundos, mas tenho de fechar. Henrique Gouveia Melo, Catarina Martins, muito... O debate terminou, mas a batalha por Portugal está apenas a começar. Catarina Martins fala de direitos e justiça, Gouveia Melo fala de ordem e soberania, mas o povo continua à espera de quem fale por ele. O país precisa de líderes, não de slogans. De coragem, não de promessas. 2026 será o momento de escolher entre o passado que nos divide e o futuro que ainda pode unir Portugal. Porque o destino da nação não está nas mãos dos políticos, está nas mãos dos portugueses.